Muito bom dia. Bom dia. O pessoal que está lá atrás, quiser entrar, tem alguns lugares aí vagos. Agora que as crianças sobem, alguns lugares liberam. Temos bastante lugares aqui na minha esquerda, aqui no meio. Então fiquem à vontade. Na semana passada, nós demos início a uma série sobre os heróis da fé. Como o Olavo introduziu a série, não é só a respeito daquela galeria, que nós temos lá em Hebreus capítulo 11, mas de homens e mulheres que ao longo de toda a palavra viveram pela fé, nos deixaram exemplos de como nós podemos viver de forma prática a nossa fé. E isso é bem interessante porque a Bíblia ela não destaca somente aqueles grandes homens, que nós conhecemos, Moisés, Abraão, Davi, mas a Bíblia também registrou, através da inspiração do Espírito Santo, aqueles que escreveram, homens e mulheres comuns, como nós, que também viveram a sua fé de alguma forma naquele contexto em que estavam inseridos, e isso ficou registrado para a eternidade na sua palavra. Muitas pessoas simples confiaram em Deus em tempos de escuridão espiritual, de dificuldades. E esse é o caso deste homem, que eu não sei quantos vocês já leram ou se lembram, chamado Ebed-Meleque. É um nome interessante, quem está aí, os pais que estão grávidos, Ebed-Meleque, é uma dica de nome. Que não era israelita, como a gente vai ver, ele não era um líder religioso, ele não tinha posição de poder, mas a sua fé foi registrada lá no livro de Jeremias e ficou para sempre na palavra de Deus, e nós temos várias coisas para aprender com ele aqui nesta manhã. Então, quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se ainda não abriu, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 38. Jeremias 38. Do 1 ao 13 nós vamos ler, e depois vamos pular para o 39 e ler do 15 ao 18. Então, Jeremias 38, do 1 ao 13, primeiro. E se você abriu aí no seu celular, eu sempre gosto de lembrar, põe aí no modo avião, para não haver nenhuma interrupção durante a mensagem. E acompanha comigo a leitura da palavra de Deus. E ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se arrepender aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: ele está em suas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malaquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, e Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna, para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você 3 homens sobre as suas ordens, e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob suas ordens, e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas, e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem como almofadas para as cordas. E Jeremias assim fez.
Assim, com as cordas, o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. Jeremias permaneceu no pátio da guarda. E agora vamos pular lá para o capítulo 39, versículos 15 até o 18. 39, do 15 ao 18. Enquanto Jeremias esteve preso no pátio da guarda, o Senhor lhe dirigiu a palavra. Vá dizer a Ebed-Meleque, o etíope: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: estou prestes a cumprir as minhas advertências contra esta cidade, com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia, elas se cumprirão diante dos seus olhos. Mas eu o resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daqueles a quem teme. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo tempo que já tivemos. Obrigado porque o Senhor permite que seres tão insignificantes como nós, Pai, tenhamos comunhão com o Senhor, porque um dia o Senhor se entregou naquela cruz em nosso lugar. Obrigado porque podemos verdadeiramente orar e falar com o Senhor do universo, o Senhor Todo-Poderoso. Podemos ter a certeza que o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado porque temos a Tua palavra aqui diante de nós neste momento. E a minha oração, Pai, é que Teu Espírito Santo nos capacite, nos desafie, Pai, e que a gente saia daqui edificado, desafiado e com um novo compromisso com o Senhor. Então age aqui no nosso meio, através da Tua palavra e conforme a Tua vontade. É em Teu nome que eu oro. Amém. Então a gente precisa entender, né? A gente caiu de paraquedas aqui no texto. Muita coisa estava acontecendo aqui quando o profeta Jeremias então foi jogado nessa cisterna, e a gente precisa entender um pouquinho do que estava acontecendo, né, para a gente aprofundar um pouco mais aquilo que vamos ver aqui nesta manhã. Então, nós estamos aqui nos últimos dias do reino de Judá. Jerusalém estava cercada pelo exército babilônico, que era liderado por Nabucodonosor, e ele estava prestes então a destruir Jerusalém, e como estratégia, né, os babilônicos eles levavam em cativeiro as pessoas mais importantes, as pessoas que eram estudadas, o rei, pessoas que eram influentes. Então eles levavam todos eles para a Babilônia. Inclusive é onde a gente tem lá em Daniel o relato, né, de que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados, né, em cativeiro para a Babilônia. Então aqui nós estamos às portas desta destruição de Jerusalém. E o povo então está aqui colhendo as consequências. O profeta Jeremias, como nós vamos ver, ele estava alertando o povo: olha, o juízo de Deus está chegando. E por que Deus estava executando esse juízo contra a cidade de Jerusalém? Porque por anos Deus havia enviado os profetas, o povo tinha endurecido o seu coração, tinha adorado a outros deuses, o que Deus considera um adultério espiritual, inclusive. Então, anos de idolatria, de injustiça social, de rejeição à palavra do Senhor e aos profetas, e então Deus agora vai executar o seu juízo contra Jerusalém. E ele então envia o exército babilônico para destruir a cidade. E Jeremias então é levantado por Deus, no meio disso tudo, para anunciar uma mensagem que não era nada popular. O que Jeremias basicamente estava anunciando é: se entreguem aos babilônicos, porque assim vocês vão sobreviver. Se vocês tentarem lutar, não é contra o exército que vocês estão lutando, é contra o próprio Deus. É Deus quem enviou o juízo, e não tem como nós resistirmos a este exército, porque essa é a vontade de Deus para a cidade. Ele vai destruir esta cidade. Então, não haveria livramento militar, não haveria vitória política, não haveria vitória milagrosa, como em outros momentos o próprio povo de Israel experimentou, que Deus interviu e com poucas pessoas venceu um exército gigantesco. Neste momento, Jeremias estava dizendo: isso não vai acontecer. Se entreguem aos babilônios, porque aí vocês vão sobreviver. Quem ficar nessa cidade, no versículo 2 aqui do capítulo 38, quem ficar nessa cidade morrerá. Era essa mensagem que Jeremias estava levando ao povo ali da cidade de Judá. Mas quem se render aos babilônios viverá. E aí então o que acontece? Jeremias tem essa mensagem aí que não era uma mensagem de traição, mas era uma mensagem de submissão à vontade de Deus, e os líderes não suportam ouvir isso. Então eles vão lá dizer ao rei, versículo 4, esse homem deve morrer. Os poucos soldados que a gente tem aqui estão ficando com medo porque esse cara aí está falando essas coisas. Ele está dizendo que a gente tem que se entregar para o exército inimigo
para viver. Se a gente ficar, a gente vai morrer. Esse cara tem que morrer. Tem que matar ele para acabar essa história. Não percebe o que está acontecendo? E nós temos aqui alguns problemas que rapidamente a gente consegue perceber ao ler esse texto. Primeiro, havia uma liderança na cidade que estava totalmente corrompida. Os oficiais não estão preocupados com a vontade de Deus. Eles estão preocupados em ter poder político, em sobreviver, para se manter no poder. Eles usam o nome da segurança nacional para se livrar de alguém que está dizendo para se submeter a Deus. Eles não estão preocupados em saber se aquilo que Jeremias está falando é mesmo a vontade de Deus. Eles querem só silenciar este homem. Preferem matar o mensageiro do que ouvir a mensagem. Também há um rei aqui que visivelmente é fraco, espiritualmente fraco, um líder fraco. O Zedequias aqui sabe que Jeremias é um profeta do Senhor. Durante o livro, várias vezes, Jeremias fala ao rei Zedequias a respeito da vontade de Deus. Ele sabe que ele é um homem enviado por Deus, mas ele tem medo dos homens. No versículo 5, o rei não pode opor-se a vocês em coisa alguma. Os líderes vão lá falar para matar Jeremias, e ele diz, eu não posso me opor a vocês. Como não? É o rei. Como que o rei não pode se opor? Então ele tinha medo das pessoas. Ele governa, mas ele não lidera. Ele tem o título de autoridade, mas ele não tem convicção nenhuma. Ele é um rei dividido entre Deus e o medo do povo. E também o outro problema que nós temos aqui é o profeta de Deus abandonado mais uma vez. Mais um profeta foi ignorado pelo povo e foi abandonado pelo povo. Jeremias é jogado nessa cisterna e afunda na lama, no versículo 6. Isso é muito mais do que uma prisão. Imagina você ser jogado num lugar profundo, escuro, úmido, no meio da lama. Diz que o profeta começa a afundar na lama. Isso é uma sentença de morte lenta, através da fome, do frio, da solidão, da escuridão, da sensação de abandono do próprio povo que o profeta estava experimentando lá. Jeremias está sendo literalmente enterrado vivo pelos líderes. E tem uma ironia aqui também. Note que o único homem fiel a Deus, que estava falando da parte de Deus, está literalmente na lama. Enquanto aqueles que ignoram a Deus, que vivem suas vidas conforme bem entendem, estão no palácio. Aqueles homens que não querem saber de Deus estão no palácio, enquanto o único homem que ama e é fiel a Deus está literalmente jogado na lama. Esse é um cenário. E é o que acontece quando a corrupção, a covardia, quando a injustiça, quando o silêncio espiritual impera. Um profeta morrendo esquecido. E é nesse ambiente, então, nesse contexto todo, que surge o nosso personagem Ebed-Meleque. E para reforçar, ele não é um israelita, o texto deixa muito claro, ele é um estrangeiro no meio do povo, é um etíope, algumas outras versões vão dizer que é um eunuco, é um servo do palácio, um oficial do palácio, que serve ali no palácio, mas não é alguém que tem poder político, não é alguém que tem prestígio religioso, alguém comum, Ebed-Meleque. Humanamente falando, ele não tinha por que se envolver nessa história, não concordam? Pensem em um caos que estava a cidade, sitiada, um exército gigantesco na volta da cidade, o profeta dizendo que para o povo se entregar, os caras vão lá, pegam esse profeta, falam com o rei manda jogar na cisterna. Ele não precisaria, humanamente falando, se envolver com isso tudo. Ele ia correr um risco, humanamente falando, desnecessário. Ele podia, inclusive, ser jogado junto. Ah, tu quer ajudar? Então vai junto com ele lá. Esse cara está jogando contra, ele é um traidor. Ele está incentivando o povo a se entregar, em vez de incentivar o povo a lutar. Vai junto com ele. Ebed-Meleque se arrisca muitas coisas aqui. E aí, no meio disso tudo, então, nós vemos que ele teme mais a Deus do que o que pode acontecer consigo mesmo e com os homens. E nós vamos ver 3 verdades da fé de Ebed-Meleque. Primeiro, uma fé que se importa com a injustiça, uma fé que age com coragem, mas também com sabedoria, e uma fé que, obviamente, confia em Deus e colhe os frutos de alguém que tem uma fé de plena confiança em Deus. Mas é claro que nós não podemos seguir adiante sem antes nós termos a nossa rima da manhã, uma rima bem simples, que diz assim: a fé que Deus concede não se cala na opressão, ela age com coragem e descansa na salvação.
E o primeiro ponto é justamente, então, essa fé que se importa com a injustiça. Versículo 7 até o 9. Ebed-Meleque, que é um etíope, ele então é um dos oficiais do Palácio Real, ele ouviu dizer que Jeremias tinha sido jogado na cisterna, ali no versículo 7. E o texto começa então com algo bem simples. Ebed-Meleque ouviu o que tinha acontecido. Ele ouviu. Todos ouviram, provavelmente que estavam ao redor ali. Não estava sozinho. Todos ouviram. Mas a diferença é que esse homem se importou com aquilo que ele ouviu. Ele poderia ter ignorado, deixado de lado. Não era judeu, não era profeta, ele não tinha nada a ver com Jeremias, não era responsável por Jeremias. Ele podia ter ouvido e deixado quieto. Mas ele começou a não permitir que a sua consciência começou a não permitir que ele ficasse parado, deixasse isso de lado. Ele mostra que a sua consciência não permite indiferença. Ele vai lá falar com o rei. O que ele fala para o rei? Versículo 9. Eles agiram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Ele vai falar diretamente com o rei. Ele diz, olha, está errado o que eles fizeram. Ele está denunciando uma injustiça. Note que ele não diz assim, olha, foi um exagero o que fizeram com... Acho que exageraram. Até concordo com o que aconteceu, mas meio exagerado jogar o cara na lama, né? Eu acho que... Ele não falou assim, olha, eu sei que tem uma questão política envolvida aqui nessa história toda, mas... Ele também não diz assim, é complicado, né? Complicado. A gente ouve às vezes umas coisas, a gente diz, complicado, né? E fica indiferente àquilo que está acontecendo. Ele chama o pecado de pecado. Ele diz, olha, foi errado, agiram errado em tudo que fizeram com o profeta Jeremias. Está errado. Está errado. Então essa fé verdadeira, ela começa quando o coração ainda sente o peso do mal. Quando a nossa consciência não está cauterizada com aquilo que acontece ao redor. Ebed-Meleque, embora vivesse nesse meio corrupto, servindo a esse rei fraco, ele ainda é sensível àquilo que Deus deseja. Deus quer que a gente faça o certo, mesmo quando tudo diz para a gente não fazer. É possível a gente viver tanto tempo em um ambiente injusto, com coisas erradas acontecendo ao nosso redor, que a injustiça deixa de incomodar. Que as coisas erradas, no começo a gente vai ficando meio assustado, mas depois a gente está tanto tempo inserido nesse ambiente que a gente se acostuma. E a gente vai ficando quieto, e a gente vai deixando passar. Como alguém que mora perto, alguns anos atrás eu morei perto da BR aqui, a janela do meu quarto ficava bem na BR. No começo, gente, eu não conseguia dormir. Era carro, buzina, moto, aquele barulhão. Direto. De noite diminuiu um pouquinho, mas era bastante ainda. Com o tempo, o que aconteceu? Já nem ouvia mais. Volta e meia, assim, um barulho mais alto, até eu ouvia, mas depois virou ruído branco. A mesma coisa aconteceu com os filhos. No começo, assim, chorava, meu Deus, agora é ruído branco. Está chorando. Não entendo assim. Mas se a gente vive num ambiente ruidoso, quando a gente chega nesse ambiente, incomoda. Mas depois, com o tempo, realmente, a gente acostuma e segue a vida normalmente. Espiritualmente falando, isso é só para ilustrar, né? Espiritualmente falando, a gente pode se acostumar também com a mentira, a gente pode se acostumar com abusos, a gente pode se acostumar com o silêncio diante do pecado. Quem sou eu, né, para falar? Ora, você é um irmão em Cristo e tem a obrigação, inclusive, de alertar o seu irmão se ele está em pecado. Com amor, com graça, de um jeito correto. Mas você tem a obrigação. Inclusive, olha para a pessoa que está do seu lado aí agora. Dá uma olhadinha aí. Se está dormindo, dá uma cutucada. Dá uma olhadinha. Você tem responsabilidade ministerial diante de Deus sobre essa pessoa. Você faz parte do mesmo corpo. Você não só pode, como deve, falar, olha, meu irmão, eu acho que aqui você pisou na bola. Mas tu também pisou, é verdade. Eu também. Pisei em outras coisas, mas nesse caso aqui, tu pisou ali. E assim a gente vai andando junto. A gente pode se acostumar com
uma perseguição à verdade, onde falar a verdade parece que é feio. Parece que é errado falar a verdade. Em amor e com graça. Ebed-Meleque nos mostra o oposto aqui. Ele não se acostumou com aquilo que era errado. E algumas perguntas para nós refletirmos sobre nossa própria vida. Essa fé, ela nos confronta em vários aspectos. Primeiro, o que ainda nos incomoda? O que ainda te incomoda? Ou talvez você está vivendo num ambiente assim e simplesmente vai seguindo o fluxo. Francisco, mas eu não vou fazer uma revolução. Ninguém estava dizendo para fazer uma revolução. Se Deus tocar no seu coração para fazer uma revolução, faça. Mas eu estou dizendo, a gente não pode, como cristãos, como sendo cristinhos, no sentido da palavra, o cristão significa um pequeno Cristo, né? Um imitador de Cristo. Se acomodar diante de circunstâncias que são pecaminosas, que são erradas. O que ainda te faz chorar? Será que o pecado te faz chorar ainda? Qual foi a última vez que você chorou? Não porque um objetivo deu errado, porque um sonho foi despedaçado, porque algo que você planejou não aconteceu. Quando foi a última vez que você sentiu o peso do pecado e talvez você até chorou literalmente por cometer um ato de pecado contra um Deus que é santo? Quando foi a última vez? Será que o nosso coração está endurecido, a nossa consciência cauterizada, a ponto de a gente não chorar mais pelo nosso próprio pecado? Uma fé que não se importa é uma fé doente. Não se importa com o que está ao redor e não se importa com o que está no seu interior. É uma fé doente. Segunda verdade que nós temos aqui é uma fé que age com coragem e com sabedoria. Versículos 10 até o 13. Ebed-Meleque, então, ele não ouve só, ele não sente só a indignação. Ele não acha só que aquilo está errado, mas ele vai falar, ele age. Ele vai falar com o rei. Versículo 10, né? Então, o rei deu a ordem, depois que ele fala, leve consigo os homens daqui, os homens que estão sobre as suas ordens, e tire ele de lá. Vê que o rei muda de ideia que nem de roupa, né? Mandou jogar lá, depois mandou tirar. Quem fosse falar, ele mandava fazer o que quisesse com Jeremias. Coitado. Então veja o risco que ele sofre aqui. Ele confronta líderes injustos, porque não é só contra o rei que ele está falando. Ele está dizendo que aquilo que os líderes fizeram estava errado. Então ele foi falar com o rei e fala que aquilo que os líderes fizeram, líderes que provavelmente tinham poder sobre a vida de Ebed-Meleque também, estava errado. Então não é só que o rei errou, que os líderes também erraram. Ele se posiciona publicamente. Ele diz, olha, aquilo está errado. E estava disposto a assumir as consequências disso. Ele pode perder, como comentei antes, podia perder seu cargo, talvez perder até a sua própria vida. Mas essa fé, a fé verdadeira, ela envolve correr risco. A gente detesta correr risco. A gente gosta de uma vida segura, tranquila. Mas a fé, ao longo de toda a palavra de Deus, envolve risco. Às vezes a gente vai decepcionar as pessoas. Às vezes a gente vai ouvir coisas que a gente não gostaria de ouvir. Porque a gente agiu baseado na nossa fé. E aí, tem mais um detalhe que eu acho sensacional aqui no texto, que não precisava estar aqui, mas Deus, em toda a sua sabedoria, inspirou aquele que registrou a colocar isso também. Versículo 11 e 12. Aí ele vai até o subsolo lá, embaixo da tesouraria, o Ebed-Meleque, e pega alguns trapos velhos, e vai até a cisterna e entrega para Jeremias e diz, olha, Jeremias, põe embaixo dos braços aí, para onde vai passar a corda, para não te machucar. Eu acho sensacional esse detalhe, porque Ebed-Meleque não só salva Jeremias, mas ele faz isso com amor, com cuidado, pensando no detalhe. Esse cara está jogado numa cisterna, a gente não sabe quanto tempo se passou, e as cordas vão machucar, né? Passar uma corda assim e ser puxado para cima não é uma coisa que deve ser boa, né? E ele pensa, então, até nesses detalhes de cuidar. Já sofreu demais o profeta, não vamos machucar mais este homem. Então a fé madura, ela não é só coragem, ela tem sabedoria também, pensa nos detalhes. A fé é esse amor aplicado, mas aplicado com sabedoria. Imagina alguém que está, sei lá, numa casa pegando fogo, todo queimado. E aí os bombeiros chegam lá para salvar essa pessoa e saem arrastando ela pelo chão.
Vai salvar, não vai? Talvez vai chegar com vida no final, mas vai chegar talvez pior do que no estado que foi encontrado. E é nisso que Ebed-Meleque pensa. Eu vou resgatar, mas eu vou cuidar já desse cara já no resgate. Aplica amor. Salvar, mas cuidando também dessa pessoa. As boas intenções, elas às vezes não podem substituir o amor. Tem que fazer o que é certo e fazer do jeito certo. Sem zelo, o amor ele pode machucar. Sem graça, o amor pode ferir. Aqui Ebed-Meleque queria ferir Jeremias fisicamente ao ajudá-lo. Mas às vezes a gente quer ajudar alguém, mas por não agir com graça, a gente acaba machucando mais. A verdade sem amor, ela só fere. Nós precisamos aprender a falar mais com graça e com amor. E então ele desce a cisterna com cordas e com os trapos e resgata Jeremias. Algumas aplicações para nós. Deus continua chamando o seu povo a servir. Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, né? Às vezes a gente acha que mudou, não é o mesmo. E ele continua chamando o seu povo a agir. Agir quando? Quando a fé é silenciada. Quando o fraco é oprimido, quando o evangelho é ridicularizado, nós somos chamados a agir, mas agir da forma correta, com coragem, com amor, com sabedoria. Isso só se dá a partir de uma vida baseada na palavra de Deus. Então não basta dizer eu creio, até os demônios creem e tremem. Nós somos chamados como cristãos a agir. A fé bíblica sempre nos leva à ação. Aquela velha discussão de Tiago, capítulo 2. Me mostra a sua fé sem obras e eu vou te mostrar a minha fé pelas obras. Nós somos impulsionados a agir. E por fim, uma fé que confia em Deus e é preservada por Ele. Agora pulamos lá para o capítulo 39, versículos 15 ao 18, quando então Deus manda Jeremias falar com Ebed-Meleque. Jerusalém cai, o juízo de Deus vem, a cidade então está sendo destruída, mas Deus se lembra de um homem comum, um homem simples, um homem específico, versículo 18. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Isso é impressionante. Ebed-Meleque não é poupado porque ele salvou Jeremias. Ebed-Meleque, ele não é poupado e salvo por Deus porque ele foi corajoso. Ebed-Meleque não é salvo e guardado por Deus dos babilônios porque ele fez boas obras. Não, ele é poupado porque confia em Deus. Ele é poupado porque a sua fé está em Deus. E essa fé em Deus o levou a agir. Mas não porque ele fez a obra. É porque ele confia em Deus. No meio do caos coletivo, Deus sabe aqueles que são seus. Deus conhece. Às vezes a gente acha que por sermos bilhões e bilhões de pessoas vivendo nessa vida louca, Deus não sabe quem nós somos. Deus sabe quem nós somos. Sabe cada fio de cabelo na cabeça. Inclusive, nesse sentido, eu o ajudo. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Jesus nos ensina até um trecho que virou música infantil. Não construa a sua casa na areia. Construa a sua casa na rocha. Porque quando o caos chegar, quando a água bater, quando o vento soprar, a casa que está na areia vai cair. Mas aqueles que colocaram a sua fé, ou seja, construíram a sua casa na rocha, que é Cristo, vão permanecer. E é isso que a gente já vê aqui na vida de Ebed-Meleque. Ele confiava no Senhor, e quando tudo estava um caos, Deus se lembrou dele, sabia quem ele era, e disse, você não vai morrer pela espada, porque você confiou em mim. Juízo ao redor, segurança no Senhor. Isso nos lembra que confiar em Deus não vai impedir a tempestade de chegar. Inclusive, quando Jesus fala da casa na rocha e a casa na areia, ele fala que vai vir, né, a água, o vento vai soprar. Ou seja, confiar em Deus não nos isenta de problemas, de dificuldades, de dor.
de sofrimento. Em João 16:33, Jesus diz: nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Confiem em mim. Confiar em Deus não vai impedir que a tempestade chegue à nossa casa, mas garante que ela não vai ser destruída. Que a casa não cairá, não ruirá, não se despedaçará. A fé não nos livra de viver tempos difíceis, mas nos livra de perecer nesses momentos difíceis. O apóstolo Paulo vai dizer que por todos os lados somos pressionados, mas a gente não vai ser abandonado. Nós experimentamos diversas pressões, dores neste mundo, mas nós não somos nunca abandonados pelo nosso Deus. Então, Ebed-Meleque, ele nos aponta para algo muito maior. Jeremias estava na lama, numa cisterna. Eu e você estávamos também numa lama, num lamaçal do nosso pecado. Ebed-Meleque se importou e desceu cordas para salvar um homem. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo se importou a ponto de Ele mesmo se fazer um e descer para resgatar os seus da lama. Não só jogou cordas, mas veio pessoalmente pisar na mesma lama, embora não praticando o pecado. Ebed-Meleque intercedeu diante de um rei por Jeremias. Jesus intercede diante do Rei dos Reis por aqueles que o amam. Hoje nós temos a ceia. E a ceia é esse momento misto de confrontação do nosso próprio pecado, mas também de alegria, porque fomos resgatados pelo nosso Salvador. Temos uma nova vida em Cristo. E Ebed-Meleque, ele vai nos ensinar que a fé importa, que a fé age e que a fé confia. Mas nós não estamos aqui hoje para celebrar Ebed-Meleque, nós estamos aqui para celebrar Cristo. E ao nos aproximarmos deste momento da ceia, nós devemos lembrar que nós somos tirados dessa cisterna do pecado. Fomos resgatados por Jesus, não por nossas obras. Assim como Ebed-Meleque não foi salvo pelas obras, nós também não fomos resgatados pelas nossas obras, mas pelo corpo partido, pelo sangue derramado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a ceia, ela nos convida a examinarmos a nossa própria vida. O apóstolo Paulo vai nos dizer: examine-se cada um a si mesmo. Porque a gente precisa entender o que está acontecendo. Nós estamos participando da ceia, este momento sublime, talvez o mais importante da fé cristã, onde nós lembramos e, de certa forma, revivemos aquilo que Jesus fez em nosso lugar. A ceia nos convida, então, para renovarmos essa confiança em Jesus, com arrependimento, confissão dos pecados. A ceia nos convida a lembrarmos do preço da nossa salvação, que não foi barato. E para fazermos isso juntamente com a nossa igreja, nossa comunidade, juntos diante do Senhor. Então eu quero te convidar a, neste momento, ter um tempo aí de examinar a si mesmo, como o apóstolo Paulo nos ensina. Pensar a respeito da sua própria vida, pensar em como esse texto te desafia, talvez em alguma área da sua vida, aonde o Espírito Santo tocou no seu coração, que você precisa talvez confessar os pecados. Então tenha um tempo aí, a sós com Jesus, de talvez recomeçar uma caminhada, retomar um relacionamento. E depois nós vamos então participar da ceia juntos. Mas não tenha pressa, tenha esse tempo a sós com o nosso Senhor Jesus. Amém? Amém? Até que o Senhor venha, nós continuamos ceando, nos alegrando, nos constrangendo e nos arrependendo também. Então eu quero te convidar a ficar de pé, porque a ceia não é um momento somente individual, mas é um momento de comunhão também. Então, dê um abraço no seu irmão que está por aí, que você vai passar a eternidade junto. E até a semana que vem, que Deus abençoe, se Ele permitir.